E cada guerra que nós vamos, cada nível de guerra, recebemos também do Senhor armas, patentes, instrumentos. E uma das coisas que eu sempre falo, querido, guerra não é hobby. Ninguém faz guerra por hobby. Guerra, na verdade, é um instrumento de despojar. Então eu sempre tenho isso comigo. Cada vez que nós vamos para uma guerra, voltaremos mais prósperos, mais enriquecidos, mais vivos, mais cheios, mais fortalecidos. Nunca perderemos, mas seremos sempre acrescentados. Amém? Porque nós não vamos para uma guerra pessoal. Estamos diante e seguindo, na verdade, o Senhor dos Exércitos. Deus que é o Senhor, que promove toda a vitória para o povo dele. Amém? O Senhor sempre está na nossa frente. Então eu quero declarar que nesses 3 dias, sim, fizemos guerra, despojamos e declaramos que todos os despojos que cabem a você vai ser acrescentado na sua vida, puro e santificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você pode dizer amém? Você crê nisso? Pronto. Nós tivemos aí esta temporada. Primeiro dia, então, começamos a ministrar, e eu quis conduzir você para dentro daquilo que é guerra. Falamos então da guerra geracional, guerra das memórias, dando uma pincelada. Lógico, tem coisas mais profundas, você vai encontrar coisas mais profundas no entendimento acerca das gerações, acerca dessas questões das memórias. Mas eu quis ir, como diz, trilhando uma linha de pensamento aqui, para que você entenda um pouco o que é batalha espiritual e principalmente tire o misticismo que está sendo plantado dentro desse tema. Algo muito místico, algo muito até meio confuso. E eu quero que você entenda de uma forma prática o que é a batalha espiritual na vida de um cristão, na vida de um ser humano. Então nós falamos dos níveis de guerra, nós falamos acerca das guerras que enfrentamos e principalmente a guerra das memórias, que nós costumamos chamar de maldições que vêm de gerações. Na parte da manhã, então, nós trouxemos um outro entendimento acerca das fortalezas espirituais e como é importante nós estarmos fora das fortalezas, porque quando há uma fortaleza é porque o demônio já está estabelecido em nossas vidas e já criou uma mentalidade demoníaca. E esse é o problema, não é tirar o demônio. Irmão, o problema nunca vai ser expulsar o demônio. Você sabia disso? Não tem problema nenhum expulsar demônio. Expulsar demônio é a coisa mais fácil que existe. Mais fácil. Porque o demônio não sai no teu nome. O demônio sai no nome de Jesus Cristo. E quando você fala o nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. O problema não é demônio. O problema é o ser humano. Porque todo demônio se sujeita a Cristo. O ser humano não. E esse é o problema. Então a questão aqui não é expulsar demônio. A questão aqui é quebrar fortalezas. Porque as fortalezas são essas fortificações que já foram criados e nós passamos a ter os comportamentos desses demônios adquiridos. E aí, meu irmão, isso se torna algo terrível. Eu vou dizer algo mais profundo. Um dia o apóstolo Paulo, ele pega um humano que estava cometendo imoralidade e diz assim: pega esse cara e entrega para Satanás. Um pouco ousado isso, né? Pega ele e entrega para o diabo. Mas você vai ver na segunda carta que ele está escrevendo, ele diz: recebe o irmão de volta. Por quê? Porque o diabo fez o papel dele. Deu uma peia, esse cara se arrependeu e voltou. Então diga comigo: todas as vezes que eu sou entregue até para os demônios, eu tenho conserto. Mas se eu for entregue para mim mesmo, não há mais solução para a minha vida. Sabe qual que é a pior coisa que você pode ouvir na sua vida? Um dia de um pai
ou uma figura de líder dizer assim: cara, faz o que você quiser. Gente, quando você ouvir isso, escreve isso no teu coração. Quando você ouvir, faz o que você quiser, eu já não quero mais interferir na tua vida. Você está acabando de ser entregue a si mesmo. E aqui começa a tua destruição. Porque se não tem ninguém que pode te mentorear, significa que você está entregue à impureza e às muralhas e às fortalezas do teu próprio coração. Não tem mais árbitro, nem o Espírito Santo te convencerá mais de nada. Quando Deus entrega alguém para si mesmo, isso nós vamos ver em Romanos 1, o Senhor dizendo: olha, há uma geração deplorável, depravada, que eu estou entregando a si mesmo. Deus os entregou às suas próprias cobiças. Irmão, essa geração não tem mais conserto, não tem mais arrependimento. Esse é chamado dos irreconciliáveis. Amém? Amém? Eu falo, irmão, nunca chegue nesse ponto. Esse é o ponto mais fatal da vida de um ser humano. Dentro dessa questão que nós pregamos domingo de manhã, eu estou dando só uma passada para chegar no dia de hoje. Eu creio numa coisa chamada discipulado de 3 anos. Foi o que o Senhor ensinou para nós. Deixa eu te dizer, você sabia que se você suportar 3 anos, você já está pronto para algo? É geralmente 3 anos. A gente vai conhecer você. Quando você chega na igreja, você só fala. Não é verdade? Você fala quem você é. Aí você fala, você fala, você fala, você fala. Aí o pastor te ouve, e você fala: eu sou assim. É que nem propaganda de Facebook. Coloca lá o perfil do Facebook: inteligente, sensível, amoroso, romântico. Aí você pergunta: como uma pessoa dessa ainda está solteira, né? Vem aqui na cabeça: como? Mas a gente acredita. Como diz o pastor, se o Espírito diz, a gente acredita, né? A pessoa chega na igreja: eu sou isso, eu sou aquilo, pastor, que não sei o que, eu faço, eu aconteço. Amém, querido? No primeiro ano a gente só vai te escutar. Ó, que legal. No segundo ano a gente começa a falar. E quando a gente começa a falar, meu irmão, aqui que negócio pega. Aqui que começa a discipular. Geralmente depois de 1 ano a gente percebeu quem é você. Porque primeiro, quando você chega, a gente vai te ouvir. Vai ouvir a versão tua de ti mesmo. Mas depois de 1 ano a gente vai ver a versão tua dos teus atos, que é totalmente diferente da tua versão de ti mesmo. É? Amém? Está escutando? Aí a gente vai começar então a corrigir. Cara, isso daqui não. Isso daqui não. Isso daqui você está errado. E é nesse momento aqui que a gente vai ver quem você é. Se você está apto a ser discipulado, ou se você vai simplesmente achar que você está sendo podado. Veja só, sabe qual que é o auge do discipulado? É quando o Senhor começa a limpar os teus melhores frutos. Deixa eu até tomar um pouquinho mais. Um dia o Senhor diz a respeito da videira, e Ele diz: aqui não produz eu corto, e aqui produz eu limpo. A videira não nasceu para dar sombra, a videira nasceu para dar fruto. Eu tenho uma videira no centro do terreno da minha casa. A gente entra assim, eu fiz um deck com uma videira, 2 videiras, e elas estão bonitas. E o cara que entende chegou: rapaz, tuas videiras estão bonitas, estão floridas, mas quando chegar agosto, ele falou ano passado, quando chegar agosto você tora ela no talo. E aí toda hora que ela crescer um gomo, ela já cresce com cheio de cachos. Fiquei olhando, rapaz, mas está tão bonita a minha videira, verdinha assim,
com a maioria dando sombra já. Aí o Senhor disse: deixa eu te contar, videira não nasceu para dar sombra, nasceu para dar fruto. E Jesus diz isso: quando vocês derem muitos frutos, aí sim o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Sabe qual que é o ponto pior da nossa vida? Quando o Senhor começa a confrontar aquilo que a gente acha que é bom. Porque aquilo que a gente acha que é ruim, a gente mesmo deixa ser tratado. Exemplo, eu chego aqui: olha, pastor, eu sou isso, sou aquilo e tal. Aí o pastor fala assim, no primeiro ano: cara, você tem esse problema, você tem esse problema. Me ajuda. Porque os pontos que eu sou fraco, eu sei que eu sou fraco, eu vou pedir ajuda. Mas depois do primeiro ano, o Senhor começa a mexer nos pontos que você acha que você é forte. E geralmente onde você acha que você é forte, que está as suas fortalezas, que você acha que você é bom. Veja o problema em casamento. Quais são os problemas do casamento? Aonde você acha que você é bom. Ai, eu sou tão comunicativo. Mentira, você é a pior pessoa para conversar. Você só fala, você não ouve. Você não, quem não veio. Sou tão compreensivo. Mentira, falou algo que você não concorda, você já grita. É ou não é assim na casa do vizinho? Então, normalmente, onde você acha que você tem a melhor coisa, normalmente é aí que está as suas prisões. E é nesse ponto que no discipulado, depois do segundo ano, o Senhor começa a te cortar. E aí, meu irmão, é o tempo onde você vai sair ou você vai permanecer. Se você permanecer depois dos 3 anos, tem algo bom aí que pode acontecer. Amém? Essas são as fortalezas. Então diga comigo: as minhas fortalezas geralmente vai estar aonde eu acho que eu sou forte. Amém? Pois bem, ontem à noite falamos então, depois disso, sobre uma fortaleza chamada fortaleza da orfandade, que é um espírito que vem, que por mais que você tenha uma paternidade, você ainda flui no espírito. Você flui dentro de um espírito que vai te ocultar e te deixar invisível aos olhos da promessa. Então as promessas do Senhor não se cumprirão, porque todo órfão está dentro de um contexto chamado Lodebar, ou não ao desejo profético. Mas hoje eu quero então meio que terminar esses 3 dias falando sobre essa batalha espiritual, esse primeiro tempo, amém? Sobre aquilo que é gerado dentro do órfão. Então nós falamos das maldições, depois falamos das fortalezas, depois chegamos no ponto central, que é a unção e o espírito de filho, e por último nós vamos tirar algo que mais desagrada o Senhor. Na verdade é aquilo que mais afasta o Senhor de nós, que todo órfão produz, que é orgulho. Fala comigo: todo órfão é orgulhoso. Por que todo órfão é orgulhoso? Porque ele aprendeu a se virar sozinho, e isso gera um orgulho. Eu sempre fui sozinho, não preciso de ninguém. Não preciso que ninguém me ajuda não. Tive que me virar sozinho na minha vida. Quem já ouviu essa história? Não tem ninguém para me ajudar. Um vizinho, né? Eu digo comigo: todo órfão é orgulhoso. De novo, lá, todo órfão é orgulhoso. Todo orgulhoso é rebelde. Todo rebelde é feiticeiro. Ué, não foi isso que Samuel disse? O pecado da rebelião é igual à feitiçaria, e da teimosia igual ao da idolatria. Por que todo orgulhoso morre? Porque espiritualmente todo feiticeiro tem que morrer. É lei. Isso não acontece no físico, mas no espiritual continua essa lei.
Todas as pessoas que fluem no orgulho, ele está numa dimensão de sepultura. Por isso, todo orgulhoso sempre vai viver numa dimensão de sepultura. Tudo que ele produz morre, tudo que ele produz morre, tudo que ele produz morre, tudo que ele produz morre. Nada vinga, porque é a dimensão que ele se encontra. Então, todo órfão, ele é orgulhoso. Todo orgulhoso, ele tende a ser rebelde, porque ele aprendeu sozinho, e por aprender sozinho nunca vai se submeter a ninguém. E todo rebelde é semelhante a um feiticeiro, e todo feiticeiro está já na consequência da sepultura espiritual. O Senhor, ele odeia, a palavra é essa, odeia o orgulhoso. Então vamos lá, abra a tua Bíblia em algum lugar. Abra aí Tiago, Tiago 4, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Verso 1. De onde são todos os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a luta e fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supones que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Pode dizer isso comigo? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas sabe qual que é o problema aqui disso tudo? É a nossa interpretação. A palavra que Deus resiste o soberbo, levanta aqui, querido, rapidão. A gente pensa que resistir é como Deus fizesse assim: eu não quero conversar com você. A interpretação da resistência é essa: Deus resiste a um soberbo. Não, eu não vou conversar com você. Não é. Sabe qual que é a palavra resistir? A palavra resistir no grego é: Deus está no trono dele, Deus se levanta, veste a sua armadura de guerra e vai guerrear contra o soberbo. Na verdade, tem muitas guerras que não é demônio, não é maldição, é o próprio Deus destruindo a pessoa pelo seu nível de soberba. Então diga: todo soberbo tem um inimigo. Deus. Entende aqui? E eu vou te explicar por que todo soberbo tem um inimigo. E eu vou te mostrar na vida de um homem que nós admiramos muito, e poucas vezes entendemos que o que aconteceu com ele, na verdade, é que ele estava possuído pelo espírito de orgulho. Ele era dominado pelo espírito de orgulho. Quem já ouviu falar de um homem chamado Jó? Quem nunca entendeu o porquê Jó passou por aquilo? Quem já leu o livro de Jó? Quem já ficou questionando: cara, por quê? Era uma briga do diabo e Deus e sobrou para Jó. Jó não tinha nada a ver com a história, gente. De repente o capeta chega lá e Deus apresenta Jó, faz a mesma história de Jó. É lógico, o Senhor sempre dá tudo para ele. Há uma palavra que a gente até pega na batalha espiritual, porque ele diz assim: o Senhor cercou ele. Eu não sei se você entende, querido. Existem muralhas de fogo, muralhas que o Senhor nos cerca, que o inimigo não pode nos tocar. E era isso que ele estava dizendo: o Senhor cercou ele
de uma muralha, o Senhor cercou ele, eu não posso tocar nele. Tira essas muralhas para o Senhor ver se ele não murmura. O Senhor disse: beleza, tira. Ou seja, o diabo estava brigando com Deus, ou tentando incitar Deus. Deus caiu no conto do diabo e sobrou para Jó. Jó estava de boa, como diria lá na nossa região, de boa na lagoa, e sobrou para ele. Não, querido. Na verdade, Deus estava usando o diabo para tratar Jó. Jó era o cara mais orgulhoso que existia na terra. Você sabia disso? Abra a tua Bíblia em Jó 29. Jó 29, nós vamos ver a manifestação dessa soberba fluindo assim de Jó, mas escorrendo da vida de Jó. Jó 29 então diz assim, verso 1: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Até aqui, tranquilo. Aí ele começa, verso 6: quando eu lavava os meus pés em leite. Comigo aqui, isso daqui é o primeiro sabonete Dove que Jó inventou. 100% leite. Vamos lá. Quando da rocha me corria ribeiros de azeite. Verso 7: quando eu saía da porta da cidade e na praça, era-me dado lugar de sentar. Olha, quando eu saía, meu irmão, o pessoal falou: Jó, pelo amor de maigode, você está aqui. Verso 8: os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Ah, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão na boca. A voz dos nobres era emudecidos e a sua língua se apegava no paladar. Uau. Quando eu chegava, meu irmão, os jovens saíam correndo, os velhos se levantavam, os príncipes nem ousavam falar, porque eu cheguei. Gente, Jó era tão humilde que tinha até orgulho da humildade dele. Para você ter a noção do negócio. Verso 11: ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava de feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também os órfãos que tinham que socorrer. Olha isso aqui, meu irmão. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Ou seja, se a bênção quisesse ser abençoada, tinha que passar pelo Jó. Eu fazia rejubilar o coração da viúva, eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu fazia de olho para os cegos e de pé para os coxos, dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava o queixo do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Eu multiplico os meus dias.
a minha raiz se estenderá até as águas, o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Olha aqui, querido, a minha honra se renovava em mim. Ou seja, ele era a própria fonte da justiça, ele era a própria fonte da honra, ele era a própria fonte da bênção, ele era a própria fonte de si mesmo. Deus passou longe, ele era o cara. Quem já tinha visto isso daqui? Jó era o cara mais orgulhoso que existia. Por quê? Porque ele era reto, e retidão é um estado da tua alma. Humildade é uma qualidade do teu espírito. Eu vou dizer uma coisa, querido. São poucas as enfermidades que podem alterar o teu espírito. São poucas coisas que danificam o teu espírito. Existem enfermidades do corpo, existem enfermidades da alma, mas uma que é muito clara, que é a enfermidade do espírito, é o orgulho, porque a Bíblia diz: daquele que é manso ou humilde de espírito. Se a humildade é uma qualidade do espírito, o orgulho também. Então todo aquele que é orgulhoso, ele se torna, ou o espírito dele torna-se igual da serpente. Todo orgulhoso é a imagem da serpente. Por isso Deus levanta para lidar contra. Quando nós entramos em Cristo, a primeira qualidade que pegamos: ser manso e... Fala para o irmão, se você realmente está vestido de Cristo, você tem que ser manso e humilde. Se você não tem humildade em você, é porque você está vestido da serpente. O teu espírito está danificado com a imagem da serpente. Mas graças a Deus não tem ninguém orgulhoso aqui. Amém? Amém. Todo mundo humilde. Pois bem, continuamos. Veja, Jó começa então a manifestar, Jó começa a relutar com algumas coisas, e é interessante que chega um momento que Jó diz assim: ah, se Deus estivesse na minha frente agora. Se Deus estivesse na minha frente agora, a gente ia bater um papo, mas o papo não seria muito agradável não, porque eu ia perguntar: por que isso, Deus? Tu está falando com Jó. Você está falando com o Jó, o cara reto. Olha o que ele fala: o cara íntegro, o cara que faz justiça, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, o cara que faz. E de repente, então, o nosso papai do céu aparece para Jó, para resolver essa parada. Abre aí, capítulo 38. Verso 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O Senhor aparece, ele não pediu? O Senhor aparece de uma forma tão branda para Jó. Quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Já começa assim, né? Eu gosto do verso 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Você não queria conversar comigo, Jó? Então vamos começar. Aí, meu irmão, você vai. Capítulo 38 é fantástico. Deus, ele já apela, né? Jó, tá bom. Onde você estava quando eu comecei a construir o universo? Porque Deus já vai esculacha, geral. Você não queria perguntar? Você não é o cara da justiça? Tá bom, Jó.
Singe como homem. Vamos conversar. Vamos bater esse papo que você queria. Aonde você estava quando eu comecei a fazer o universo? Aonde você estava quando eu fiz as estrelas? Aonde você... Aí Deus vai. E Jó só. Verso 39. Perdão. Capítulo 39. Capítulo 40. Deus está falando com Jó. Deus está olhando para Jó e confrontando Jó. Mas o interessante é que no capítulo 41, Deus muda de assunto. No capítulo 41 de Jó, parece que Deus muda o assunto. Vai lá, para o 41. No 41 diz assim: pode tu com o anzol apanhar o crocodilo? Qual é a versão que está escrito Leviatã? Ou seja, Deus está conversando com Jó. Deus está conversando com Jó. Imagina que Jó, Deus está conversando, tá? Cadê você, Jó? Onde você estava? Onde você estava? Mas de repente Deus muda, fala: tá, você consegue apanhar o Leviatã? Aí Deus tira o foco de Jó e vai mostrar o que estava por trás de Jó. Quem movia Jó nesse orgulho? Quem fazia que Jó fluísse nesse orgulho? Então ele começa a dizer a respeito de um ser chamado Leviatã, para os íntimos Leléu. Mas vamos lá. E ele começa dizendo então: pode meter no nariz uma vara de junco, verso 2, ou furar-lhes as bochechas com gancho. Acaso tu farás muitas súplicas, ou te falarás palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servos para sempre? Verso 5: brincará com ele como se for um passarinho? Ou tê-lo preso a correias para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Enche-lhe as peles de arpão, ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele. Olha aqui, olha o serviço. Coloque a mão em Leviatã para você ver. Cadê onde está aqui? 8, né? Põe a mão sobre ele e lembrará da peleja e nunca mais você vai esquecer. Mexe com ele para você ver. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só de vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de destruir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abrirá a porta do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes estão terror. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que ajusta. A tal ponto, uma se chega a outra, que entre elas nem entra o ar. As outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como os das pestanas da alva. Na sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou de junco que arde. O seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a sua força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, fica como fora de si. Se o golpe de uma espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de dardo, nem de flecha. Para ele
o ferro é palha, o cobre é pau podre. A seta não faz fugir, as pedras das fundas lhe se tornam em restolho. Os porretes atribuídos são para ele como palha, e ele ri do bramido da lança. Debaixo do ventre as escamas pontiagudas arrastam-se sobre a lama, como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como candeia de unguento. Após si deixa um suco laminoso, o abismo parece ter se escarnecido. Na terra não tem igual a ele, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, e é rei sobre todos os animais orgulhosos. Você pode dizer comigo? Leviatã é indestrutível. E o próprio Deus fez isso. Todo orgulhoso tem um rei sobre si. Leviatã. Você pode dizer isso comigo? Todo orgulhoso tem um rei. Leviatã. E ele é indestrutível. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Leviatã é indestrutível. Mas como assim, apóstolo? E agora? Agora é simples. A gente vai voltar para esse texto, mas eu quero que você volte lá para Tiago de novo. Tiago 4. Verso 7. Nós lemos até o 6. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Como se vence Leviatã? Com guerra? Não, porque Leviatã é? Não, vamos lá, irmãos. É com guerra que se vence Leviatã? Não. É com ato profético? Não. É com a espada de fogo? Não. Por quê? Apóstolo, então como a gente vence isso? Como eu venço Leviatã na minha vida? Simples. Humilhando-se. Porque quando eu me prostro diante da mão de Deus, é Deus que cuida de Leviatã, não eu. Eu nunca vou destruir Leviatã, eu nunca vou vencer o orgulho, porque se eu vencer o orgulho, eu vou ser orgulhoso dessa vitória. A única coisa que me cabe é humilhar diante daquele que vence todos. Então a minha vitória sobre o orgulho não é vencer o orgulho, mas é servir e me humilhar, porque eu tenho um Deus que vence todas as coisas. Gente, se vocês soubessem, essa é a única vitória que temos. Por isso Cristo veio e disse: eu não vim ser servido, mas eu vim servir e dar a minha vida. Por que Jesus diz isso? Porque essa é a única forma de viver longe de Leviatã, quando o teu coração é um coração de servo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: é fácil servir. Vocês não sabem quanto é fácil servir. Você sabia que mesmo você servindo, você pode ser a pessoa mais orgulhosa que existe? Quem já ficou ferido depois de servir? Nossa, teve a conferência, eu limpei a igreja todinha, e quando o pastor chamou só os que tocaram.
O pastor agradeceu todo mundo que foi do louvor e da intercessão. E nós aqui, que estava lá limpando, tirando empregado naquela igreja. Olha, irmãos, isso aqui acontece muito na igreja dos outros. Tomara que a gente estava lá limpando o banheiro, cuidando da salinha, enquanto ele estava lá. Aí na hora de orar, quem que recebeu a glória? E a gente que nem escravo lá. Eu falo, ele tem que parar de fazer essas coisas, ele tem que parar de ser besta. Vou usar um ditado que a minha esposa, a mãe da minha esposa falava: enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Irmão, deixa eu te falar o que é ser servo. Todos nós temos o nosso mundo. Eu tenho o meu mundo, o pastor tem o mundo dele, a pastora tem o mundo dela. Todos nós temos um mundo. Então, no meu mundo eu sou Senhor. No meu mundo eu mando, mas no meu mundo, com o meu mundo, eu posso vir aqui com o meu mundo e servir o mundo do irmão. Então, no mundo do irmão eu sou servo, mas no meu mundo eu sou Senhor. Por isso nos ferimos quando nos servimos, porque na verdade eu sirvo a partir do governo do meu mundo. Sabe o que é ser servo? É quando no teu próprio mundo você não manda. Quando no teu mundo você perder a cadeira de governo e deixar Jesus governar no teu mundo. Quando você perder o governo do teu mundo, aí sim você passou a ser servo. Porque Cristo é aquele que criou todas as coisas, amém? Não está lá em João? E tudo foi feito por Ele, porque no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem Ele, nada do que se foi feito seria feito. Então todo mundo foi feito por Cristo, e Cristo veio no mundo dele e serviu. Fala, irmão, quando você aprender a servir no teu mundo, aí sim você vai ser servo. Quando dentro do meu mundo eu começo a prostrar, no meu mundo eu não mando mais. E essa é a palavra do discipulado. Qual que é a palavra do discipulado, meu irmão? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo? O que você tem que fazer? Primeiro, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Perder a cadeira de governo do teu mundo. No teu mundo você não manda mais. Ai, eu estou tão chateado com a igreja. Sai do governo do teu mundo. Eu estou tão chateado na minha casa. Para, meu irmão, você não tem direito de ficar chateado mais, porque você não manda mais em você. Você perdeu o direito. Você não está mais na cadeira de governo do teu mundo. Ai, pastor, a gente tem que amar a si mesmo, porque se eu não me amar, ninguém me ama. Para, meu irmão, enquanto você não perder o teu valor, Cristo não te dá valor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Deixa eu dizer, meu irmão, cruz não é lugar de agonizar e nem de tirar selfie. Cruz é lugar de morrer. A gente tem algumas culturas erradas, e principalmente uma cultura espírita do nosso meio. Sabe o que é o espiritismo? É chamado de karma. Karma aí que eu vou explicar. O que é o karma? Karma é um problema, é um peso, é uma dificuldade, é algo que eu carrego, e eu tenho que carregar nessa vida para que eu possa encarnar em uma outra vida melhor. Então, se eu venho com karma, e esse karma pode ser uma doença, pode ser um problema familiar, pode ser um filho com problema, pode ser um casamento conturbado,
Pode ser qualquer coisa. Ele fala assim: não, esse é o teu karma, você tem que carregar, porque na vida passada você não foi tão boa, então você carrega esse karma. E se você carregar com excelência, quando você se reencarnar, você vem melhor. Isso é o karma. E a gente está com essa cultura no meio da igreja. Como assim, apóstolo? Você está com problema no casamento? É a tua cruz. Essa é a tua cruz, irmão. Carrega a tua cruz. Ah, apóstolo, então eu tenho que separar? Não, não estou dizendo isso não. Eu estou com uma enfermidade, é a minha cruz que eu tenho que carregar. Não, querido. Cruz não é karma. Cruz é um lugar de morrer. Cruz é um lugar que eu vou para morrer. Eu tenho que carregar nada, porque Cristo já carregou por mim. Eu não tenho um problema que eu tenho que ficar carregando. E se algo que o Senhor está persistindo em fazer na minha vida, é porque Ele quer mudar o meu caráter. Como Paulo. Entendeu aqui? A minha graça te basta, Paulo. Por que minha graça te basta? Porque, cara, se você não sofrer isso, você vai ser orgulhado. Então segura aí, eu estou tratando o teu caráter. Então diga comigo, se eu tiver um problema, que eu já orei, já confessei pecado, já fiz quebra de maldição, já fiz tudo que devia, e eu continuo com o problema, olha para o irmão e fala assim: a graça te basta. É o Senhor tratando o teu caráter. Ponto. Amém? Não é karma, não é cruz, é simplesmente o Senhor alinhando o teu caráter. É o Senhor transformando, é usando de bondade para contigo. Então, voltando para cá, nós temos que aprender a perder o governo de nós mesmos, temos que aprender a morrer todos os dias, temos que aprender a não governar mais o nosso próprio mundo, e aí sim você vai ser servo. Então diga comigo: servo é aquele que serve a partir do seu mundo. Dentro do meu mundo eu sou servo. Dentro da minha cosmovisão eu sou servo. Dentro da minha realidade eu sou servo. Então quando eu sou servo no meu mundo, quando eu aprendi que no meu mundo eu não mando, na minha vida eu não mando, nos meus sonhos eu não mando, na minha vontade eu não mando, na minha alma, no sentido assim, das minhas emoções, é o Senhor que manda. Eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando por aquilo que a palavra diz, ou seja, a missão. Esse dia eu estava conversando a respeito disso, irmão. Sabe por quê? Muitas vezes a gente passa por coisas e prevalece, porque o meu olhar não está nas minhas emoções, o meu olhar está na minha missão. Eu estou andando, meu irmão, me feri, não tem problema, estou olhando. Agora tem muita gente olhando para o coração. Eu estou assim, eu estou assado, eu estou triste, eu estou feliz. Não quero saber como você está, eu quero saber o que o Senhor mandou você fazer. Se você vai fazer triste, feliz, legal, chato, meu irmão, faça. O Senhor não quer, parece meio duro isso, mas nós temos que aprender que muitas vezes a minha alma vai estar assim, porque a minha alma quer esse mundo, mas eu tenho que entender que eu não ando segundo esse mundo, eu ando segundo a glória vindoura. A minha alma nunca vai querer. Não é que ela nunca vai querer, é porque às vezes ela está recebendo muito mundo, e por isso ela está desejoso do mundo. Vou falar daquilo que nós falamos ontem, por exemplo, da dieta alimentar do açúcar. Quando você tira o açúcar, meu irmão do céu, tudo perde a graça. Aí você vai tomar um negócio, não tem graça. Mas à medida que você para de comer o açúcar, você vai ver que tudo tem graça, e tudo é doce. Você come negócio, é doce, até o café é doce. Fui longe, não fui? Até o suco de limão, sem açúcar, é doce. Porque tudo tem a sua frutose natural. Tudo. Aí quando eu vi aqueles caras falando do café, da acentuação, das notas, o cara é doido, né? Trem amargo.
Não. Na verdade é que a minha alma queria doce. Mas tudo já é doce por natureza. Tudo já tem sua doçura. Quando a minha alma está comendo muito desse mundo, tudo que é do espiritual é orgânico, é sem graça. Come lá o seu pastel de feira. Esses dias o irmão falou assim: ei, apóstolo, como você está? Eu falei: estou que nem pastel de feira, puro óleo. Meu irmão, come lá o seu bolo de chocolate, aí depois você vai comer uma fruta. Você está doido, filho. A primeira mordida você já vai gastar sem graça. Eu quero meu bolo de chocolate, quero meu pastel. Você entende? É a mesma coisa se eu me alimento desse mundo. Quando eu olho para o espiritual, parece que o espiritual é muito sem graça, parece que o espiritual é muito coisado, sei lá, né? É um negócio, a gente olha, por exemplo, servir a Deus parece um tédio. Por quê? Porque a minha alma está acostumada com os prazeres desse mundo. Mas quando você limpa a tua alma disso, como é tremendo você se alimentar das coisas do alto. É satisfatório, saboroso e natural. Voltando para cá, o Senhor então começa a falar a respeito de Leviatã. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, ele é indestrutível. Como eu venço Leviatã? Aprendendo a servir. Por isso o Senhor sempre bate nessa tecla: você precisa aprender a servir. Você tem que ser servo, você tem que servir, você tem que servir, você tem que servir. Isso não é te humilhar, querido, isso é te livrar das garras de um espírito. Eu olho para a Bíblia, me entenda bem, cada um olha do seu jeito. O pastor olha para a Bíblia e só vê cuidado, amor. O profeta vê a Bíblia e só vê altar. Eu, como um bom libertador, só vejo a Bíblia cheia de demônio. Não no mau sentido. Por exemplo, quando Jesus chega assim e fala assim: quando vocês vinham, eu vi um raio caindo do céu, e eu dou poder sobre as serpentes e escorpiões. Já penso, meu Deus, Zeus, o Deus do céu, serpente, que é o poder de Leviatã, e escorpião, o poder de Hades. Meu Deus, o Senhor me dá autoridade sobre esses 3 níveis de demônios. Sangue nos olhos. Então, quando nós começamos a olhar aqui, quando o Senhor fala assim: sirva com um olhar apostólico, o servir não tem nada a ver com você ser bonzinho, é você ter sabedoria para não deixar Leviatã te pegar. Aprenda a servir. Mas o segundo ponto que ele diz é o seguinte: no seu pescoço reside a sua força. Aí você vai entender todas as vezes que Deus dizia: esse povo é de dura cerviz, ele não abaixa o seu pescoço, porque a força de Leviatã está no pescoço, o pescoço que não se dobra. Quem já ouviu aquele termo? O fulano é nariz empinado. Quem já ouviu isso? Tem isso aqui para cá? É nariz empinado, porque o pescoço dessa pessoa não se dobra. Mas tem uma outra coisa: a palavra residir no hebraico é a mesma palavra usada lá em Êxodo capítulo 15. E eles murmuraram. Então a murmuração é a força de Leviatã. Então diga comigo: todo murmurador está na força de Leviatã. Mas olha para o irmão e fala assim: graças a Deus você não murmura. Toda vez que você começar a murmurar, nada mais do que você está começando a queimar todas as coisas que Deus está fazendo, porque você está soltando a força de Leviatã, você está soltando o orgulho. Todo murmurador, ele sempre vai ficar no estado da sepultura. Ele nunca morre. Já viu que o murmurador nada dá certo para a vida dele? Ah lá, viu?
Comigo não acontece isso. É comigo que dá tudo errado. É comigo. Porque as coisas não funcionam na minha vida. Por quê? Porque a força de Leviatã, a frequência de Leviatã começa a vir sobre tudo que você está fazendo. E automaticamente, lembra que ele diz que da sua boca sai fogo. Começa a queimar tudo. Por isso o Senhor diz, você precisa adorar e não murmurar. Porque a adoração é a potência do Senhor. E a murmuração, a potência de Leviatã. Então cuidado um pouquinho com o que fala. Nós nunca poderemos vencer e pegar tudo aquilo que nós profetizamos, dessas coisas todas. Às vezes o pastor solta a palavra, às vezes o pastor libera decretos, às vezes o pastor profetiza e parece que nada dá certo. Por quê? Porque você está debaixo de uma atmosfera de orgulho, e essa é a maior guerra espiritual que nós vamos fazer. É a guerra contra a soberba e o orgulho. Só quando a natureza do Cordeiro estiver em mim e eu me tornar manso e humilde, que eu visto a capa do Filho, porque o Filho é manso e humilde. Essa é a natureza do Filho. A natureza do órfão é irritado e soberbo. Entendeu? A natureza do órfão sempre vai fluir no orgulho e na soberba. E aí vem todas as coisas na alma dessa pessoa, porque o espírito agora está totalmente deturpado. O espírito está quebrado. O espírito está deformado. Então, o último nível de guerra, no sentido para a gente começar, na verdade, a gente foi de trás para frente, né? Chegamos aqui. Como realmente ter guerras eficazes? Como nós vamos avançar com eficiência no reino? Como nós vamos dar decreto com eficiência? A partir do momento que nós andarmos em humildade. Essa é a graça do reino. Se você pegar todas as escrituras, essa é a graça do reino. Depois que o Senhor confronta Jó em Jó 41, você entra em Jó 42, você vai ver Jó liberto. Ele diz: Senhor, que tolice que eu falei. Como assim chamar o Senhor para uma conversa? Sem entendimento eu falei isso. Se você pegar Jó 42, querido, você vai ver, aí ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Por que os meus olhos te viram? Gente, por que os meus olhos te viram? Porque os olhos dele tinham uma escama de quem? Lembra de Paulo? Todo orgulhoso nunca verá a Deus. Deixa eu te dizer, isso daqui no Novo Testamento é chamado de Betsaida. A palavra Bet é casa, Saida, peixe. Betsaida, casa do peixe, ou o lugar de Leviatã, o lugar da incredulidade, o lugar do orgulho. Nós vamos pegar aqui, vamos ver, tudo o que aconteceu em Betsaida está ligado a um ato de orgulho. Vamos lá. Abrindo. Vamos lá, primeira vez que aparece Betsaida nas Escrituras, Mateus capítulo 11, verso 21.
Diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, ai de ti, porque se em Tiro e Sidom tivesse feito e operado os milagres que em vós se fizeram, a muitos eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Olha o que ele está dizendo: vocês são orgulhosos, incrédulos. Se tivesse feito todos os milagres que foram feitos em você e em Corazim, se tivesse feito em Tiro e Sidom, ou Sodoma e Gomorra, eles tinham se arrependido. Beleza? Próximo. Vai lá em Lucas 9:10. Aqui você vai ver uma coisa chamada a primeira multiplicação dos pães. Ao regressar os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que havia feito, e levando-os consigo, retirou a parte para uma cidade chamada. Foi no lugar da incredulidade que Jesus disse: dê pão para eles comerem. Jesus, como assim dá pão? Nós não temos pão. Gente, Jesus sempre nos leva em uma atmosfera contrária para nos ensinar algo que Ele quer. É assim que funciona. Por exemplo, falamos isso ontem. Vocês estão aqui em São Gonçalo. Aqui foi o lugar aonde muitas famílias perderam destino. Aqui foi o lugar onde muitos filhos foram arrancados dos pais. Aqui foi o lugar onde escravos desciam. Por isso, nessa atmosfera de escravidão e falta de destino, o Senhor levanta pessoas que darão destino e liberdade. Contrário. Entendeu? Eu digo comigo: São Gonçalo é o lugar de destino e liberdade. Riqueza e prosperidade. Por isso o Senhor leva num lugar que parece que não é para ser. Em Betsaida, o Senhor opera a primeira multiplicação de pão e peixe. Louco isso, né? No lugar da incredulidade, o Senhor leva os discípulos dele e fala assim: dá pão. Próximo, João 1:44. Ora, Filipe era da onde? Cidade de André e... Agora você entendeu porque Pedro dava umas mancadas? O cara era de Betsaida. Por isso que Pedro falava algumas coisas nada a ver, porque o cara estava debaixo da atmosfera da incredulidade. E lembra que foi um desses daí que disse: Senhor, deixa ver os pais, nos mostra o Pai. Mas cara, você está 3 anos comigo e está pedindo para ver Pai? Então diga comigo: quem é de Betsaida nunca verá o Pai. Porque ele é incrédulo e é órfão. Mas o mais interessante aqui está em Marcos. Marcos 8:22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus precisa tocar em alguém para curar? Precisa ou não precisa, irmãos? Não. Mas nesse cego Jesus teve que tocar 2 vezes. Você viu o nível de incredulidade. Jesus não precisa tocar em ninguém, mas nesse cego ele teve que tocar 2 vezes. Jesus tomou pela mão, preste atenção aqui,
Eles estavam em Betsaida. Ezequiel, faz favor aqui, filho. Estavam em Betsaida. Olha o que o texto diz. Tomou o cego pela mão, levou para fora da cidade. Então, ó, pega o cego e leva para fora de Betsaida. Jesus não curou o cego em Betsaida, porque em Betsaida ninguém vê nada. Entendeu aqui? Tem que ir para fora para tocar uma vez. Você está vendo o que? Ele diz: eu vejo homens como árvores. Se você pegar o original, eu vejo os homens andando nos seus próprios caminhos. Jesus toca de novo. E agora eu vejo. Se você ler esse texto, ele diz: vai, mas não volte para Betsaida. Se você voltar para Betsaida, você vai voltar a ser cego de novo. Por que Jó disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque eu acabei de ser liberto das escamas de Leviatã. Eu saí da casa do peixe, eu saí da casa da incredulidade e do orgulho. O que eu quero orar com você essa noite, querido, é para que o Senhor comece a tirar você de toda a atmosfera de incredulidade. Que o Senhor tire você de toda a falta de fé, de toda a falta de ousadia no Espírito, de toda a falta de se lançar a Ele. Esse é o primeiro espírito que age. Eu sempre, quando entro nessa questão de guerra, se tivermos uma outra oportunidade, nós vamos falar desses 4 principados que atuam no meio da vida cristã, que é Leviatã, Mamon, Jezabel e Baal, ou Beelzebu. Mas o primeiro comando é o comando do orgulho, porque se eu não sair do orgulho, nenhum dos outros sairão da minha vida. E o orgulho faz com que eu seja uma pessoa que tem medo. Por isso, quem mergulha no amor lança fora todo medo. Isso é real para minha alma, isso é real para o meu espírito. Quem já ficou apaixonado uma vez na vida, pelo menos? Que ficou arriado os 4 pneus e o step. É ou não é assim, meu irmão? A pessoa fica tão destemida que ela não tem medo. O cara fala assim: vamos embora, vamos. Nós não temos o que comer, não tem problema, a gente se vira. Eu não tenho nada, conquistamos junto. 3 anos depois, você me trouxe dessa vida. Pula essa parte. Por quê? Porque você está mergulhado no amor. E você passa a não ter medo de nada. Mas esse amor que nós falamos, amor, muitas vezes são paixões que mergulham a nossa alma. Mas quando nós mergulhamos espiritualmente no verdadeiro amor, nós ficamos pessoas destemidas, sem medo. A primeira coisa que o Senhor quer é que você mergulhe no amor. O medo faz com que você viva na atmosfera de Leviatã. O segundo ponto, meu irmão, você passa a ser uma pessoa que tem medo de ação, ou seja, você passa a ser uma pessoa que só me dá. Eu nunca dou. E é nesse ponto que eu quero dar com você. A vida cristã, ela sempre vai pedir uma coisa. Na verdade, o Senhor sempre vai fazer isso 2 vezes. É o chamado tudo. Você sabia que a gente entrega tudo 2 vezes? A primeira vez que você vai se entregar, o Senhor pede tudo para você. E você entrega. Quando você está entrando na vida cristã, é tudo. É ou não é? Tudo. Mas geralmente no primeiro tudo você não tem nada. É tão fácil entregar tudo. Se eu te dou tudo, não se preocupa não, que eu vou pedir oferta na porta, fica tranquilo.
tudo, você se entrega. Senhor, tudo é teu. 2 chinelos havaianos, um papagaio cheio de conta. É teu, Senhor. Pega tudo e leva embora. O papagaio está doente. E o papagaio está doente. Leva, Jesus. Te dou tudo que eu tenho, nem nada. O papagaio está doido para ir embora. E digo, pelo amor de Deus. Entrega a mão. E aí o Senhor pega esse tudo teu. Mas depois desse tudo que você entregou, você começa a ter coisas. O Senhor prospera a tua economia. O Senhor te dá um bom nome. O Senhor te dá ministério. O Senhor te dá unção. O Senhor te dá capacidade. O Senhor te dá um trabalho digno. E depois, quando as coisas estão tudo bem, o Senhor diz aí: olhe para a vida de Abraão. O Senhor diz: Abraão, sai. Abraão saiu. Depois de 25 anos, ou mais na verdade, 25 não, depois de muitos anos, o Senhor chega a Abraão, tudo. E Abraão entrega tudo. Sabe o que eu digo, meu irmão? É o segundo tudo que marca a tua geração. Se você pegar para Gênesis 22, você vai ver quando Abraão, ele passa por esse momento, e no Gênesis 22 o Senhor diz assim: e Deus pôs a prova a Abraão, e pediu: Abraão, traz o teu filho. E quando ele termina, Deus diz: agora sim, eu vi o teu coração. Não que Deus não via, mas agora sim você mostrou isso diante de tudo, e as minhas promessas virão para a tua geração. O primeiro tudo, Deus muda a tua história. O segundo tudo, Deus muda a tua geração. E sabe, queridos, infelizmente, isso eu estou dizendo porque uma vez eu estava orando ao Senhor e disse: Senhor, por que nós não estamos experimentando mais na nossa geração coisas potentes? Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Porque vocês estão no meio de uma geração avarenta, cheia de orgulho, que não tem mais coragem de entregar as coisas. Hoje nós não queremos mais morrer, hoje nós queremos viver. Hoje não é o evangelho da cruz, hoje é o evangelho da vida. Não é toma a tua cruz e morra, mas é toma a tua cruz e tenha uma vida boa. Não queremos mais morrer. Na verdade, quando nós falamos assim, meu querido, você morrerá, e eu creio em governo na terra, irmãos, eu prego sobre isso. Nós vamos governar, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter dinheiro, nós vamos ter riqueza, nós vamos ter tudo para poder expandir o reino, nós vamos ter. Mas uma coisa que eu estou entendendo é, meu querido, Deus vai te dar tudo, porém você não é dono de nada. E eu falo com muita propriedade disso. Quando eu falo de entregar tudo, eu falo com muita propriedade. Eu já comecei a construir casa e Deus falou: dá. Hoje é igreja. Deus já pediu carro, já dei casa, já dei ouro, já dei dinheiro, já dei instrumento musical, já dei tecnologia, já dei tudo que você pensar para Deus. Eu tenho medo de dar, porque eu entendi que Deus quer tudo. Porque o dia que eu estou pronto para entregar tudo, o Senhor está pronto para entregar para mim também tudo que o reino pode, porque eu já não sou mais avarento. Não é a minha força, é Ele. Deus não quer metade, Deus quer tudo. Amém? Fala para o irmão: Deus quer tudo, irmão. Você tem coragem de dar tudo? Se Deus te pedisse tudo, você daria tudo? Se Deus pedir qualquer coisa para você, você daria a Ele? Ou você já tem as suas restrições? Sabe por que o Senhor não derrama sobre nós o que tem que ser derramado?
Porque hoje viramos uma geração que retém as coisas. É meu. Deus não precisa disso. Sim, Deus não precisa de nada que eu tenho. Mas Deus também não quer que eu tenha ídolos no meu coração. Eu sou dele, todo dele. E quando eu aprender que tudo é dele, nada é meu, mas ele passa por mim as coisas que ele quer, eu vou aprender a depender dele. Ele é a minha vida, ele é a minha prosperidade, ele é a minha riqueza. E quando eu digo ele, é que eu não vou viver somente orando, é que é ele a fonte de todas as coisas. E é diferente de Jó, que diz: eu sou a fonte de todas as coisas. Não, é Deus é a fonte de toda a minha vida. Tudo é dele, tudo vem dele. Quando você aprenderá tudo, você aprendeu a vencer Leviatã. Sabe o que fez Jesus vitorioso como homem? Porque um dia ele estava no céu, dentro de Deus, mas ele se levanta e diz: Senhor, eu deixo tudo para resgatar a humanidade. Jesus deixou tudo, toda a sua glória, e se despiu de toda a sua glória e veio como homem. Sabe, a primeira imagem que o Senhor me deu, preste atenção nisso, presta cadeira, esse vídeo. Está travado, viu? Lá em Jó, ele diz que Deus descansa os pés dele sobre a terra. Sabe quando eu comecei a entender o que é reino? Porque para mim reino era igreja. Foi quando o Senhor me mostrou essa imagem. Ele diz que a terra é o estrado dos seus pés. E que na verdade a terra é como uma pedra angular. O que seria essa pedra angular? Um tijolo. Um tijolo mais ou menos é isso. Veja terra não como planeta. Veja a terra como toda a porção sólida do universo. Ou seja, o universo inteiro cabe só o pé do Senhor Deus. Assim está o nosso Deus, sentado no terceiro céu, com os pés dele no segundo céu. Imagine esse envelope como o nosso universo, e Deus está aqui, assentado no seu alto e sublime trono, e a orla das suas vestes cobre a terra. Entendeu o texto? O seu manto cobre o universo. Mas um dia Jesus se levantou e disse: Pai, eu deixo tudo isso e vou pela humanidade. E ele deixou tudo. Mas sabe o que é deixar tudo? Ele se diminuiu. Que ele entrou dentro desse universo. Ele conseguiu entrar dentro disso. Mas ele continuou se diminuindo, que entrou no nossa Via Láctea, nossa galáxia. E ele continua ficando tão pequeno, que ele entrou dentro do sistema solar. E ele continua diminuindo e ficando pequeno, que entrou dentro do planeta Terra. E ele continua ficando pequeno e se diminuindo, negando a si mesmo, diminuindo de tamanho,
até entrar dentro de um ser humano. Só esse fato, ele poderia vir aqui e mandar em todo mundo, mas ele continua se diminuindo, ao ponto de ser um ser humano, servo de todos. Isso é negar a si mesmo. Você pensa que negar a si mesmo é porque você veio 3 dias no seminário? Você pensa que negar a si mesmo é porque você fez um esforço de sair da tua casa e que você poderia, você desmarcou um compromisso? Isso é negar a si mesmo? Você acha que negar a si mesmo é você dar uma oferta porque você poderia comprar um lanche ou poderia comprar uma televisão e você deu uma oferta? Não, querido, negar a si mesmo é você perder o teu tamanho e chegar ao tamanho do servo. Depois que Jesus fez isso, ele vai para a cruz. Mas sabe o que é lindo? Dá outra cadeira, por favor. Rapidão. Quando Jesus volta, ele volta para o seu tamanho normal. E ele está não mais sentado dentro de Deus. Ele está sentado à direita de Deus. Sabe por quê? Porque ele voltou para o lugar de Adão. Adão estava aqui. Ele volta para o lugar do ser humano. E agora você vai entender quando ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem até o Pai se não for por mim. Sabe por quê? Porque quando você entra dentro de Jesus, você está do lado do Pai. É só dentro de Jesus que você conversa com o Pai. Não há outro caminho do Pai. Mas você vai ter que entrar dentro dele. Mas para você entrar dentro dele, você tem que sair de dentro de você. O dia que você aprender a sair de dentro de você, o dia que você aprender a negar você mesmo, sabe o que é negar a si mesmo? Ele negou estar dentro do Pai para tomar o tamanho ou tomar o meu lugar. Agora você deixa o teu lugar para tomar o lugar dele. Entra dentro dele. Mas se você é do tamanho de Leviatã, você não cabe dentro dele. Se você é inflado no seu orgulho, cheio de coisas, meu irmão, você não cabe dentro dele. Porque o único que pode entrar dentro dele são os mansos e humildes. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ver o Pai? Porque não estamos dentro de Jesus. Só dentro de Jesus nós temos a visão do Pai. Entendendo isso? Se você não aprender a ser servo dos irmãos, se você não aprender a deixar tudo, sabe que às vezes me entristece aquilo? É ver que o povo não entendeu ainda a grandeza das coisas. Todas as vezes que, às vezes, a igreja quer fazer algo, a gente tem que, às vezes, pedir pela misericórdia dos irmãos, entendam. Sabe, não precisava disso. Porque você tem que entender o que Deus te deu não é teu, é do reino. Vou dizendo, vou pedir oferta aqui não, porque você fica preocupado. Mas uma coisa que eu estou falando é, enquanto nós não aprendemos a deixar tudo, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Esse é o dia de entregar tudo. Não quero que você entregue dinheiro, não. Não quero que você entregue as suas coisas. Se o Senhor está falando algo com você, depois você conversa com o pastor. Mas entenda, hoje é o dia que você vai deixar tudo aqui no altar. Começando pelo teu eu. Se tem alguma coisa que está dentro de você, que você toma por você, e você quer entrar dentro de Jesus, hoje é o dia de hoje. Se você quer fazer isso,
O altar é todo seu.